Nas estradas, quando a noite toma conta do silêncio e o asfalto parece não ter fim, existem encontros que nenhum motorista esquece. Às vezes, o perigo não está na velocidade, mas no que espera à margem da escuridão. Postos abandonados que escondem armadilhas humanas, banheiros solitários onde olhos observam no silêncio, faróis que seguem seu carro por quilômetros, esperando o momento certo para agir. Hoje no Vexa, vamos atravessar a madrugada ao lado de motoristas que viveram momentos em que cada segundo podia ser o último. Histórias reais onde a estrada se tornou um cenário de terror e a única saída foi confiar no instinto e sobreviver. Mas agora diga, de onde você nos acompanha agora? Deixe sua resposta nos comentários, curta esse vídeo e inscreva-se no canal. Assim, novas histórias vão encontrar o caminho até você, mesmo no breu da noite. Prepare-se porque depois de hoje, cada parada na estrada vai parecer diferente. Desde muito jovem, Armando tinha o hábito de fazer a mesma viagem todos os verões. Um trajeto de cerca de 6 horas até a cabana de um tio, construída perto de um lago tranquilo. Com o tempo, essas viagens se tornou uma tradição da família materna. Era quase como uma pequena temporada de férias. Em que todos se reuniam, riam e passavam dias longe da rotina. Para ele, a parte realmente boa era poder rever os primos, alguns deles muito próximos. A parte ruim vinha antes, a longa monótona viagem de carro. Quando ainda morava com os pais, ia como passageiro. Depois de adulto, com emprego e morando sozinho, passou a fazer o percurso dirigindo seu próprio carro. Geralmente, programava a viagem para horas de luz do dia, evitando qualquer risco de ficar no escuro por aquelas estradas ermas. Mas, naquele ano, as coisas saíram do planejado. O chefe havia escalado-o para 2 turnos seguidos na véspera da viagem. Quando finalmente saiu do trabalho, já era tarde da noite. Sua família esperava por ele na manhã seguinte, e a única forma de não perder o encontro era enfrentar a estrada no breu. Ele sabia que aquilo não o agradava nem um pouco. A rodovia principal do percurso, mesmo de dia, não era muito movimentada. À noite, a sensação de isolamento se tornava quase sufocante. A estrada cortava uma floresta densa, com árvores amontoadas que pareciam fechar sobre o asfalto. A intenção era seguir direto, sem paradas, como sempre fazia. Mas, ao verificar o painel, percebeu que o combustível estava no fim. Isso o irritou profundamente. Lembrava que havia emprestado o carro para o irmão mais cedo, e este tinha prometido abastecer. Provavelmente havia esquecido ou simplesmente mentido. Agora não havia tempo para procurar o posto ideal. Precisava do primeiro que aparecesse. Começou a vasculhar as margens da estrada com o olhar na expectativa de uma placa. Alguns minutos depois, ela surgiu, mas não era como as oficiais, iluminadas e padronizadas. Era um pedaço de madeira improvisado, fincado no chão, com letras borradas de tinta spray. Posto de gasolina, próxima saída. O aspecto caseiro da placa soou estranho, mas ele tentou racionalizar. Pessoas faziam o mesmo para vender frutas à beira da estrada. Seguiu a indicação. Saiu do asfalto e entrou em uma via secundária. Esperava ver luzes logo adiante, mas nada aparecia. Continuou até que o asfalto deu lugar a uma estrada de terra, irregular e escura. Apenas quando os faróis varreram a lateral direita é que viu o posto, ou melhor dizendo, o que restava dele. O lugar estava completamente abandonado, bombas de combustível removidas, janelas quebradas, teto afundando em algumas partes. A cena transmitia uma sensação de abandono antigo, como se ninguém tivesse posto os pés ali há anos. Ao olhar novamente para o painel, fez um cálculo rápido. Com sorte, o carro percorreria mais 2 quilômetros antes de parar. Já não havia escolha, ligou para o seguro, informou sua localização, o melhor que pôde e desligou, ciente de que o guincho demoraria. O silêncio era pesado. Meia hora se passou até que seus olhos se ajustaram ao breu em volta.
e foi aí que começou a perceber algo. Movimento. Lá dentro, entre os escombros do posto, uma sombra parecia se deslocar. O coração acelerou. Não havia para onde correr. O carro não tinha fôlego para isso. Tentou convencer a si mesmo de que era ilusão, efeito da exaustão. Foi então que uma voz ecoou baixa, quase como um sussurro vindo de longe. Ei, amigo, vem cá. As janelas do carro estavam ligeiramente abertas para evitar o abafamento, e por isso ele ouviu com clareza. Virou a cabeça lentamente e viu, à beira da escuridão, uma figura parada ao lado do prédio. Ficou imóvel, com o som do próprio coração latejando nos ouvidos. A figura a se aproximar, passos lentos até parar junto à janela do passageiro. A voz surgiu de novo, dessa vez mais próxima. Você está precisando de gasolina? A luz fraca permitiu ver um pouco do rosto e das roupas. Agasalhos pesados de inverno, barba por fazer, aparência desgastada, um homem que poderia ser confundido com um morador de rua. Ainda assim, o sorriso leve que carregava parecia fora do lugar. Ele confirmou que sim, que precisava de gasolina. O estranho, então, explicou que tinha combustível guardado dentro do posto e que poderia dar de graça, sem cobrar nada. Bastava que ele saísse do carro e o seguisse até lá dentro. A proposta não disparou alarmes internos, respondeu apenas, não. O sorriso do homem se apagou, a expressão endureceu, o corpo ficou rígido. Ficaram assim por um minuto, que pareceu se estender indefinidamente, até que, ao longo de um som salvador, se fez ouvir pneus pesados sobre a terra. O homem girou a cabeça em direção ao ruído e, de repente, correu para dentro do posto, desaparecendo pela lateral e sumindo na floresta. Foi nesse momento que ele viu algo que congelou seu sangue. Pelo menos 8 silhuetas emergiram dos arbustos em frente ao posto, todas correndo para a mesma direção. Tinham estado ali o tempo todo, imóveis, à espera. O guincho chegou. O motorista, um homem grande, com quase 2 metros de altura, aproximou-se e perguntou se ele era o responsável pela chamada. Ao confirmar, foi questionado sobre aquelas pessoas que haviam acabado de correr para o mato. Contou tudo e o guincheiro ligou para a polícia local antes de abastecer o carro. Na manhã seguinte, veio a notícia. Ninguém fora encontrado. Até hoje, ele não sabe qual era o verdadeiro propósito daquela armadilha, no posto abandonado. Só sabe que, se o guincho tivesse demorado mais alguns minutos, provavelmente nunca teria chegado à cabana. Era uma noite de julho, quando Lucas decidiu, de forma quase impulsiva, fazer uma viagem de carro, que ocuparia o dia inteiro. Gostava de visitar pontos turísticos e havia alguns lugares na região que queria muito conhecer antes de voltar à rotina da faculdade, em agosto. A ideia era simples, sair cedo, aproveitar o dia explorando e iniciar a viagem de volta por volta das 9 da noite. Assim, evitaria gastos com o hotel e, ao mesmo tempo, otimizaria o seu tempo. A ida foi tranquila, as estradas estavam calmas, o sol iluminava bem o caminho e o calor típico daquela época do ano dava um toque de aventura à viagem. Já o retorno foi completamente diferente. Saiu mais tarde do que planejado, quase 10 da noite. O GPS indicava que levaria cerca de 4 horas até chegar em casa. Dirigiu por cerca da metade do percurso antes de começar a sentir o peso do cansaço. As pálpebras insistiam em baixar e a mente já não reagia tão rápido aos estímulos da estrada. Ele sabia que, se continuasse naquele estado, corria sério risco de provocar um acidente. Decidiu que faria uma pausa na próxima oportunidade. Um cochilo de 1 hora seria suficiente para retomar a atenção e continuar com segurança. Pouco depois, viu à frente um ponto de parada iluminado, aparentemente aberto, e guiou o carro até lá. O estacionamento estava completamente vazio. Se não fosse pelas ruas externas, poderia jurar que o local estava abandonado. Ainda assim, não se preocupou, afinal era tarde e não era incomum que paradas nas estradas estivessem vazias esse horário. Reclinou o banco, ajustou o celular para tocar o alarme dali 1 hora e fechou os olhos. Quando despertou com o toque insistente do alarme, sentia-se ainda sonolento, mas com a mente um pouco mais clara. Preparou-se para seguir viagem, mas percebeu uma necessidade urgente. Precisava ir ao banheiro. Destrancou o carro, caminhou até a porta principal e entrou.
Encontrou o banheiro e escolheu uma cabine. Tinha-se passado nem meio minuto, quando ouviu uma voz, abafada, mas audível, vinda do corredor logo atrás da porta de entrada do banheiro. A estranheza do momento o fez parar. Ele não tinha ouvido a porta principal se abrir e nenhum carro havia chegado durante o tempo em que estava estacionado. Como poderia haver outra pessoa ali dentro? A porta do banheiro abriu, o instinto inicial foi se tranquilizar, imaginando tratar-se de um viajante qualquer. No entanto, antes que pudesse sair, 3 leves batidas soaram na porta da cabine com desconforto evidente. Respondeu: "Com licença, está ocupada." Silêncio, nenhum passo, nenhuma resposta, apenas aquele vazio tenso. Ficou imóvel, esperando que a pessoa fosse embora. Foi então que um olho apareceu na fresta da porta, um olho fixo, inquietante, que se cravou no dele. O coração acelerou e um frio percorreu sua espinha. O homem do outro lado começou a gritar de forma abrupta, um som distorcido, quase animalesco. Em seguida, passou a bater a própria cabeça contra a porta da cabine, de maneira frenética, como se quisesse derrubá-lo pelo impacto. A adrenalina explodiu no corpo dele. Sem pensar 2 vezes, concentrou toda a força para empurrá-lo à porta com violência. Ela abriu bruscamente, atingindo o agressor e o jogando ao chão. Não esperou reação. Correu em disparada para fora do banheiro, atravessando o saguão vazio em direção ao carro. Ouviu atrás de si um estrondo, a porta de entrada sendo aberta com brutalidade. O perseguidor vinha atrás, rápido. Estava quase alcançando o carro quando sentiu o impacto do homem jogando o corpo contra a lateral do veículo. O som metálico ecoou na noite silenciosa. Entrou no carro, girou a chave com mãos trêmulas e acelerou com força, o suficiente para lançar o agressor de volta ao chão. Pelo retrovisor, viu a cena que mais o perturbou naquela noite. O homem se levantou como se nada tivesse acontecido, ficou parado no mesmo ponto, apenas olhando o imóvel, até que as luzes do carro se perderam na estrada. O restante do caminho foi percorrido em velocidade muito acima do normal, sem que o cansaço ousasse retornar. As perguntas, porém, ficaram. Quem era aquele homem? De onde tinha surgido no meio do nada àquela hora da noite? E, sobretudo, o que pretendia fazer se conseguisse detê-lo? Nunca mais, desde então, ele parou para descansar em locais desconhecidos à beira da estrada.